Nunca imaginei que uma ligação pudesse mudar minha vida de maneira tão profunda e irrevogável. Era uma noite comum e eu estava quase adormecendo quando meu telefone vibrou. Uma voz grave, quase metálica, disse apenas: "Você está contratado para um evento especial. Chegue à meia-noite. O endereço será enviado por mensagem. Não faça perguntas. Apenas esteja lá." Não houve apresentação, não houve contrato, nem nome. Apenas essas palavras, seguidas de um frio estranho que percorreu minha espinha. Eu precisava do dinheiro, então aceitei. Mal sabia que estava prestes a atravessar um limite do qual jamais poderia voltar. O endereço me levou a uma estrada isolada, cercada por árvores densas. O vento assobiava entre os galhos, produzindo sons que pareciam sussurros distantes, quase humanos. A lua cheia estava parcialmente coberta por nuvens, lançando sombras oscilantes sobre a estrada. Nenhuma luz, além de algumas tochas fincadas no chão, indicava o caminho. O casarão no topo da colina parecia abandonado, mas carregava uma presença quase palpável, uma autoridade silenciosa que me fez parar o carro por alguns segundos, sentindo uma pontada de medo inexplicável. Cada passo parecia calculado, como se a própria natureza estivesse me conduzindo até aquele ponto. Quando cheguei, o portão de ferro abriu-se sozinho, sem ninguém à vista. Uma sensação de ser esperado me percorreu da cabeça aos pés. Respirei fundo e caminhei, meus passos abafados pelos tapetes pesados dos corredores. As paredes eram cobertas por pinturas antigas, retratos de pessoas com olhares penetrantes que pareciam seguir cada movimento meu. Sentia que cada olhar me julgava, me sondava, e isso me deixava inquieto. Cada corredor era mais longo que o anterior, e eu sentia o ar mudando, denso, carregado, com um cheiro de incenso misturado com ferro frio, como se o próprio espaço estivesse vivo. Uma escada descia para o porão, e a cada degrau o cheiro mudava. Havia algo no ar que me fazia estremecer, uma vibração invisível que parecia sondar cada pensamento meu. Eu queria recuar, mas algo me empurrava para frente. Era como se o próprio lugar estivesse vivo, me chamando, exigindo que eu continuasse. O salão principal me deixou sem fôlego. Velas negras, alinhadas em padrões geométricos complexos, iluminavam o círculo central, onde símbolos antigos eram desenhados com precisão cirúrgica. Cada detalhe parecia carregado de significado, mas eu não compreendia nada. Dentro do círculo, figuras encapuzadas se moviam em perfeita sincronia, acompanhadas por cânticos baixos, hipnóticos, que ressoavam em meus ossos. Cada sílaba parecia vibrar dentro do meu corpo, despertando um medo primitivo que eu jamais soube existir. No centro do círculo, uma esfera cristalina flutuava, girando lentamente, emitindo uma luz viva que parecia respirar. As figuras levantaram os braços e a esfera respondeu, acelerando seu giro e irradiando tons que pareciam dançar em cores impossíveis de descrever. Eu tentei me esconder nas sombras, mas algo invisível me obrigava a olhar, a observar cada gesto. O chão tremia levemente, como se o espaço estivesse vivo, e uma vibração subia pelo meu corpo, penetrando cada músculo e osso. O ritual começou a acelerar. A névoa que subia do círculo formava figuras momentâneas, sombras quase humanas que se retorciam no ar, como se tivessem consciência própria. Um som grave e subhumano atravessava meus ossos, e o medo se misturava à fascinação de maneira incontrolável. Meu corpo parecia ser sondado, cada pensamento lido sem permissão. Cada gesto das figuras era carregado de significado, como se alterasse a própria realidade. Os símbolos no chão e nas paredes começaram a pulsar com a luz da esfera. Cada linha parecia se mover, conectar-se a outras em padrões que minha mente tentava compreender desesperadamente. Um dos encapuzados aproximou-se da esfera e sussurrou palavras que soavam antigas, impossíveis de decifrar, mas cada sílaba ecoava dentro de mim, revelando imagens,
rostos conhecidos em posições de poder, pactos silenciosos, decisões que moldaram o mundo. Minha mente lutava para processar, mas eu estava sendo puxado para algo maior, mais vasto e mais antigo do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. O ar começou a pesar. Cada respiração parecia arrastar energia para dentro de mim, drenando e preenchendo ao mesmo tempo. O calor e o frio coexistiam na minha pele, uma sensação de prazer e dor simultâneos. Eu não podia me mover, mas cada célula do meu corpo estava alerta, absorvendo cada detalhe. Figuras surgiam do chão, projetadas pela luz da esfera, interagindo com os encapuzados de maneiras que desafiavam a lógica. Algumas se dissolviam em sombras. Outras formavam rostos humanos que sussurravam segredos que minha mente não conseguia armazenar. O tempo perdeu significado. Segundos se arrastavam como horas. Então, algo inesperado. Uma voz, mais clara que qualquer canto anterior, atravessou o salão dizendo meu nome. Eu não conseguia entender como sabiam, mas era impossível ignorar. A esfera girava mais rápido e a luz parecia penetrar minha mente, revelando memórias minhas, segredos que jamais contei. Minha mente lutava para resistir, mas parte de mim queria ceder, queria compreender mais. Um dos encapuzados se aproximou, inclinando-se levemente, e sussurrou algo em uma língua que eu não conhecia, mas que minha mente traduzia. O que você vê agora moldará seu destino. Observe, mas não toque, ou será consumido. Meu corpo tremeu. A esfera girava em um ritmo sincronizado com meu coração. Cada batida parecia fazer parte do ritual, como se eu fosse um instrumento involuntário. O ápice veio quando a névoa formou uma figura humana gigantesca, ou algo que apenas parecia humano. Suas mãos se estendiam em direção à esfera, e a luz se intensificou a ponto de me cegar. Senti minha mente fragmentar e expandir ao mesmo tempo. Vi acontecimentos que moldaram impérios, segredos que ninguém jamais deveria conhecer, rostos de pessoas influentes em situações que jamais seriam admitidas. Cada detalhe queimava minha memória, e eu sabia que nada daquilo poderia ser apagado. A esfera começou a emitir uma frequência que eu podia sentir no peito. Uma vibração tão intensa que parecia se conectar diretamente com minha alma. As figuras encapuzadas se moviam mais rápido, os cânticos aumentavam, e eu senti minha mente flutuar, sendo puxada para dentro da luz. Tentei me afastar, mas meus pés estavam presos como se o chão fosse cola viva. Cada segundo era uma eternidade. Uma voz distinta surgiu da névoa, desta vez em palavras claras. Você foi escolhido para ver, não para tocar. Mas agora parte de você pertence a nós. Um arrepio percorreu minha espinha e senti a esfera projetar imagens na minha mente. Mapas de lugares secretos, símbolos de poder, rostos que deveriam estar mortos, mas controlando o mundo. Minha respiração ficou irregular e percebi que a realidade como eu conhecia se desfazia diante do que eu testemunhava. Os sussurros das figuras começaram a formar diálogos, incompreensíveis em palavras, mas claros em sentido. Pareciam discutir planos, destinos, pactos antigos. Cada fragmento que eu captava era suficiente para me deixar em estado de choque. O medo e a fascinação estavam tão entrelaçados que eu não sabia mais se estava vivo ou se já havia me tornado parte do ritual. De repente, fui lançado para fora do círculo por um som agudo que atravessou meus ouvidos, caindo de joelhos, drenado, exausto. As figuras desapareceram lentamente e a esfera desceu, apagando-se. O silêncio voltou, pesado, quase palpável. Eu estava sozinho, mas sentia minha mente ainda conectada àquela energia, marcada de maneira invisível. Saí correndo, atravessando o casarão, tropeçando nos corredores até alcançar o carro. Cada sombra parecia me seguir, cada vento parecia sussurrar meu nome. Desde aquela noite, minha percepção do mundo mudou. Vejo padrões, símbolos e movimentos ocultos em lugares comuns. Ouço os cânticos em meus sonhos. Sinto a presença da esfera, mesmo a milhares de quilômetros.
Sei que há forças invisíveis moldando tudo, manipulando eventos sem que ninguém perceba. E eu, apenas um segurança, carrego o peso de um segredo que transcende a realidade humana. Cada noite escura me lembra da esfera, das figuras, do círculo e das palavras impossíveis que sussurraram para mim. Sei que se ousar contar demais, algo me encontrará. Mesmo assim, não consigo esquecer e cada sombra, cada silêncio me chama para voltar. Vivo dividido entre medo e fascinação, entre a realidade e algo que ultrapassa toda lógica, carregando comigo o segredo mais perigoso que alguém poderia conhecer. Enquanto escrevo isso, sinto novamente a vibração do ar e o chamado silencioso da esfera, lembrando-me de que algumas verdades não foram feitas para serem reveladas, mas para serem vividas e temidas.